Muito bem, estamos de volta com Conexão Futura aqui pelo seu canal Futura. E grupos de apoio à adoção estão preocupados. Decisões judiciais vêm beneficiando famílias biológicas de crianças que foram adotadas. Isso quer dizer que já foram registrados casos de meninos e meninas que conseguiram uma família adotiva, mas mesmo depois de adaptadas foram reintegradas à família biológica. A Justiça afirma que as famílias biológicas têm o direito de recorrer para reaver a guarda das crianças se estiverem arrependidas ou se tiverem se reestruturado. O problema, segundo a Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção, é o prazo que dura todo o processo, que estaria gerando desgastes psicológicos nas famílias que fazem adoção e nas próprias crianças. Os casos de reintegração às famílias biológicas estariam até gerando insegurança nas pessoas que pensam em adoção. E atualmente há mais de 5.000 crianças na espera por uma nova família no Cadastro Nacional de Adoção e cerca de 30.000 interessados. Quem fala mais com a gente sobre esse assunto, isso aqui ao meu lado, é Silvana do Monte Moreira. Ela é diretora jurídica da Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção, a ANGAD. Silvana, bem-vinda à Conexão Futura, tudo bem com você? Obrigada a vocês pela oportunidade de falar desse assunto que está, assim, levando todos os habilitados em busca de uma adoção a um verdadeiro desespero. Então fala pra gente um pouquinho sobre essas decisões, de fato tem aumentado o número de crianças que têm sido devolvidas às famílias biológicas por decisão da Justiça? Na realidade, não existe uma pesquisa acerca do assunto. O que tem acontecido é que estão chegando à mídia casos onde crianças ainda em processo de adoção, ou seja, ainda sem a sentença, né, de adoção, estão sendo reintegradas à família biológica por questões que vão da desistência da família biológica, da entrega daquela criança em adoção, até em procedimentos judiciais de instituição do poder familiar, onde aquela família, depois de 3, 4 anos, consegue comprovar que se reergueu, que largou o vício, que se reestruturou enquanto família. Então, essas famílias pleiteiam o retorno daquela criança com a qual nunca conviveu ao seu seio, trazendo para as crianças, assim, danos absurdos. Agora, 3, 4 anos não seria um período muito longo para essas famílias tomarem essa decisão, uma vez que o processo de adoção também é um processo muito criterioso, também demorado, e uma vez que a decisão de ser concedida a adoção para uma família deveria ser definitiva? Na realidade, todo o procedimento é muito moroso. Vamos levar em consideração que 1 ano já é tempo demais, porque o tempo da criança é diferente do tempo do adulto. Ou seja, uma criança tem 12 anos para viver essa fase e 70, 80 anos para viver a fase adulta. Então, o tempo é muito rápido e as sequelas que essas trocas de guarda causam na criança são, assim, absurdas, né? Em nível psicológico, emocional, eventualmente até educacional. A criança é amada, cuidada e, de repente, é entregue para uma pessoa que ela nunca viu, com a qual ela nunca conviveu. Então, que tipo de danos a gente poderia pontuar e os riscos principais, né, dessa decisão judicial de uma criança que vai para uma família, volta para outra, a questão do próprio desgaste emocional, né, nessa fase inicial da vida, como você está apontando, que é tão importante, né, esse acolhimento, essa rede de estrutura para uma criança se formar um cidadão completo, para poder investir na educação dessa criança, nos próprios estudos, que reflexos a associação já consegue perceber que poderiam ser causados na criança, um prejuízo para a formação dela em ter essas decisões que vão mudando ela de família? A criança, ela começa a demonstrar um medo absurdo. É um medo da rejeição, um medo do abandono, porque para ela, aquela retirada foi um abandono. Então, essa criança é revitimizada. Você imagina isso no psiquê em formação. São vários psicólogos que analisam essa questão, a do abandono, a vitimização da criança. Então, são sequelas imensuráveis, né, que na fase adulta ou na própria adolescência podem ser demonstradas dos mais diversos aspectos. Então, o que precisa realmente em termos de legislação? Agilizar e dar a necessária celeridade aos procedimentos de adoção. A gente não pode admitir que um processo de adoção dure 4 anos. Deve durar, no máximo, 1 ano, tempo suficiente para a realização dos estudos técnicos, com psicólogo e assistente social, oitiva da mãe biológica e do pai biológico perante o juízo
na frente do Ministério Público, que tem que participar de todo o procedimento, e depois acabou. Realizados os estudos, verificada a impossibilidade de reinserção daquela família, não tem que se esperar 4 anos para aquela criança se reerguer, aquela família se reerguer, desculpe, porque o interesse a ser preservado é o da criança e não da família. E não estamos tratando aqui de tirar crianças de famílias, não. Se aquela família tem condição de se reestruturar num tempo lógico para a criança, que se reestruture, que se aguarde o tempo máximo de acolhimento institucional, que é de 2 anos, com aquela reavaliação semestral. Agora, permitir que isso aconteça depois de 4 anos, depois da criança totalmente inserida numa família substituta, isso é absolutamente danoso para a criança. Agora, frente ao trabalho dos grupos de apoio à adoção, o que pode ser feito em relação a isso? De repente, campanhas de conscientização maior das famílias antes de colocar crianças para adoção, ou mesmo dos pais que querem adotar, de que forma essa rede de apoio também às famílias que querem adotar pode ajudar nesse processo? Inicialmente, é preciso que fique muito claro que a entrega em adoção não é crime. Crime é abandonar o incapaz. Mas chegar até a vara da infância com um filho que você não pode criar ou que você não quer criar, é totalmente legal. Entrega, vai receber todo o acompanhamento psicológico e social, a criança vai ser encaminhada para a primeira pessoa da fila. Com relação às famílias, elas precisam estar cientes de todo o procedimento, como é que funciona o processo de destituição do poder familiar, como funciona a guarda provisória, quando vem a adoção e, principalmente, os legisladores precisam entender que o Estatuto da Criança e do Adolescente precisa ser alterado e precisa ser impressa a necessária celeridade para que o melhor interesse da criança seja atendido e preservado. Muito bem, eu vou mostrar para você de casa 2 sites na internet onde você pode ter outras informações sobre adoção e sobre, inclusive, o trabalho da Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção. Então, tá para você aí o angad.org.br e também outro site aí que reúne as informações sobre adoção no Brasil, que é o site do CNJ, que é o Cadastro Nacional de Adoção. Na verdade, que tenta unificar aqui pela internet essas informações do Brasil todo, mas vale você buscar essas informações também aí nos locais mais próximos de você. Infelizmente o nosso tempo já acabou aqui, mas a gente vai continuar acompanhando essa questão. Silvana, muito obrigado pela presença no Estúdio de Conexão. Obrigada a vocês pela oportunidade. Muito bem. E na próxima entrada do Conexão Futura, a gente fala sobre jovens e a camisinha. Apesar do acesso a tantas informações sobre prevenção, doenças sexualmente transmissíveis e gravidez precoce, uma pesquisa da Universidade Federal de São Paulo revelou que 1/3 dos jovens brasileiros entre 14 e 25 anos nunca usaram camisinha. Bom, claro que você em casa não pode perder esse bate-papo importante, então a gente volta daqui a pouco, logo depois da série Nota 10 Primeira Infância, com mais Conexão Futura. Eu estou aqui esperando você. Até já!